lá para contribuir com o nosso trabalho, com a nossa luta e com a nossa categoria até aqui. Aí receba todos uma salva de palmas para o nosso secretário do Meio Ambiente. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pelas palavras, companheiros e companheiras aqui de mesa, catadores e catadoras, cooperativas. Eu já tive várias vezes nesse local. Esse é o galpão da cidadania. Eu sempre me lembro muito do nosso Betinho, do Dom Mauro Morelli, as campanhas contra a fome. O Betinho se foi, mas as ideias dele ficaram. Então, já que a gente está na casa que o Betinho criou, eu peço uma grande salva de palmas para esse grande brasileiro, Betinho, magrinho, fraquinho, mas um gigante na luta contra a miséria e a exclusão. Bem, meus queridos amigos, eu cada vez que vejo crescer, Tião, a organização, as redes, as cooperativas, o movimento nacional dos catadores de materiais recicláveis, eu fico com uma alegria muito grande, porque eu acho que esse país precisa de reciclar muita coisa. Precisa de reciclar os hábitos, precisa de reciclar as ideias, precisa de reciclar a classe política, precisa de reciclar o desperdício. E eu acho que os nossos catadores e catadoras não reciclam apenas materiais recicláveis. Com o vosso exemplo de combatividade, de resistência e de organização, vocês estão ajudando a reciclar o nosso país. Portanto, uma salva de palmas a esses militantes, a essas cooperativas, a esses dirigentes que combatem as adversidades e estão pondo de pé, camaradas, esse movimento que é um orgulho da nossa cidadania. Bem, aqui no Rio de Janeiro, a nossa trajetória, junto com os catadores, é antiga, né? Na lei estadual, lá atrás, de resíduos sólidos, a gente já colocava a questão dos catadores e das cooperativas num ponto central dessa lei. Num outro momento, nós fizemos uma lei que creio que foi pioneira no Brasil, que obrigou a todos os supermercados, empresas que vendiam plástico, por exemplo, a recomprarem de cooperativas e apoiarem as cooperativas com algum recurso para compensar a quantidade de sacola plástica que estavam lançando no meio ambiente. Inclusive, há várias cooperativas, algumas estão aqui presentes, que operam ecopontos nas ecobarreiras, alguns desses bancados por esses supermercados, não porque eles sejam bonzinhos, mas porque a lei obriga eles a fazerem isso. Então esse é apenas um exemplo que essa história vem lá de trás. Eu tive também o orgulho de, durante 2 anos, ser ministro do Meio Ambiente do nosso presidente Lula. Todo mundo sabe que o presidente Lula é um grande amigo dos catadores. Ele, todo Natal, ia lá para São Paulo, debaixo do viaduto, junto com Gilberto Carvalho, participar sempre dessas jornadas com os catadores. O presidente Lula é um brasileiro muito especial. Ele lidou com os poderosos, com governantes, mas ele nunca esqueceu de onde ele veio. Ele nunca traiu a classe trabalhadora. Ele saiu do governo, voltou lá para São Bernardo do Campo, está lá torcendo pelo Corinthians dele, tomando a cervejinha dele e andando de cabeça erguida junto com os metalúrgicos, porque ele discutiu com todo mundo, mas ele é um filho da classe trabalhadora, um aliado dos catadores. Eu peço também uma grande salva de palmas para o Luiz Inácio Lula da Silva, um grande presidente, amigo dos catadores e das catadoras do nosso país. No nosso tempo, no Ministério, a famosa Lei Nacional de Resíduos Sólidos já estava há 15 ou 16 anos lá. E por que ela não andava? Não andava porque tinha uma parte que dizia que os geradores de embalagens, que os geradores de agrotóxico, de bateria, de plástico, tinham que coçar o bolso e colocar algum para organizar as cadeias da reciclagem, para apoiar as cooperativas. E era esse ponto, não era o único, mas o principal ponto que empastelava
a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, era aquele ponto que dizia que quem criava o problema, camarada Tião, tinha que ajudar a criar a solução, o que é mais do que justo. E eu tive 5 vezes lá na Câmara, como ministro, a gente conseguiu dar uma volta nisso e o presidente Lula sancionou essa lei. Sancionou uma lei, mas só que falta ainda muita coisa. Tem as tais câmaras setoriais que estão discutindo exatamente a parcela que cada um vai arcar para organizar essas cadeias da reciclagem. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos apoiado as cooperativas de catadores e catadoras de várias formas diferentes. Nós criamos uma lei chamada Lei do ICMS Verde, que não aumenta o imposto, já tem muito imposto, ninguém quer mais imposto, mas essa lei dá mais recurso para os municípios que criam parque, que fazem saneamento e que aumentam a coleta seletiva. Então acaba sendo um estímulo para os municípios organizarem a coleta seletiva solidária, junto com as cooperativas de catadores e catadoras. Bem, uma outra coisa, nós ajudamos muito o movimento dos catadores de Gramacho, quando foi a luta deles para antecipar a indenização. Não queriam dar durante quantos anos que era? 15 anos. Já era pouco dinheiro, dividido por 15 anos, você já viu o que era. Mas só que a luta, muito importante, não é a única, tem muitos catadores e catadoras aqui, que são de vários municípios, de várias experiências. Mas a luta de Gramacho, sem dúvida nenhuma, teve um ponto importante, porque era o maior aterro de chão a céu aberto da América Latina. E essa questão da indenização foi apenas um ponto. Agora nós estamos numa luta muito importante, que é a reconstrução sustentável do bairro de Jardim Gramacho, para dar dignidade aos catadores e também à população, que não é só catador que mora no bairro de Jardim Gramacho. E vamos usar uma parte do crédito de carbono, do gás do lixo, do metano, para dar uma qualificada. Já foi feito o projeto, já foi submetido aos catadores que gostaram muito. A luta agora é implantá-lo com o apoio da prefeitura e de mais recursos. E tem uma experiência que está surgindo lá, que eu gostaria que fosse também para o Brasil, e daí a importância do movimento nacional de catadores e catadoras de material reciclado, que é o polo reciclador de Gramacho. Esse polo reciclador transforma o catador em reciclador, que é uma coisa diferente. É parecido, mas é diferente. Agrega valor. Você tem um moinho de PET, você pode ter uma pequena fundição com alumínio para vender uma barrinha de alumínio. Ou seja, em vez de você estar catando no meio de porco, de urubu, de seringa, muitas vezes mulher, criança, sem bota, sem luva, exposto a todo tipo de doença, todo tipo de poluição, que é uma coisa desumana e cruel, você vai ter um polo em condições de salubridade, com equipamento. Nós, inclusive, cravamos no TAC, que é o termo de ajustamento de conduta da Reduc, que é uma cidade, a refinaria Duque de Caxias, que todo o lixo bom da Reduc fosse entregue ao polo reciclador de Gramacho, só para dar um exemplo. Mas enquanto não avançar a coleta seletiva, que no Brasil está muito atrasada, ninguém é contra a coleta seletiva. Você pergunta para qualquer prefeito: prefeito, o senhor é contra ou a favor da coleta seletiva? Sou a favor. Agora, o que o senhor faz para que ela seja uma realidade? Ah, mas isso eu não sei, isso daí é muito complicado. Ou seja, a maioria diz que é a favor, mas não move uma palha para acontecer a tal da coleta seletiva, que as pessoas separarem o lixo em casa e entregarem o lixo bom para as cooperativas de catadores, para aumentar o emprego, a renda e diminuir até o material que vai ser enterrado no meio de um aterro, de um lixão, que é pura riqueza, pura energia. O lixo é a matéria-prima fora do lugar. Tudo pode e deve ser reaproveitado, de preferência pelas cooperativas de catadores. Mas para isso a gente tem que montar uma rede. Hoje, esse projeto que a Denise e toda a sua equipe está organizando, junto com o nosso Johnny, vem aqui, o Johnny fica sempre escondido aqui, vem aqui, ele não gosta de aparecer.
Esse homem aqui é um grande articulador, um grande organizador, ajudou cooperativas em todo o Brasil e ele hoje está ajudando a organizar um projeto que já está em 41 municípios, mas vai ampliar mais, que chama CRS, Catadores e Catadoras em Redes Solidárias. Então, para a gente apoiar esses catadores, o Tião participou disso, Godinho participou disso, muitos. Primeiro a gente tinha que saber quais eram os catadores, o que eles tinham, o que eles não tinham, quem tinha transporte, quem tinha galpão, até para conseguir recursos do BNDES e de outras fontes. Tem que ter um trabalho de conscientização, de levantamento. Esse trabalho está sendo feito, muito bem feito, supervisionado pela Fundação Getúlio Vargas, que está achando um projeto de alta qualidade e de alto gabarito. A minha equipe sempre me informa, eu fico de olho, eu sou daquele chato, eco-chato de plantão, que fico marcando em cima, que isso a gente já está atrasado, então não pode atrasar. Agora nós temos que apoiar todas as redes e todas as cooperativas de catadores. Nós temos aqui os nossos companheiros da Febracom, por exemplo, tem uma rede importante de cooperativas que trabalham em vários lugares. Nós temos cooperativas que trabalham com PROVE, que é o óleo vegetal. Quando nós demos a ideia de fazer o PROVE em 2007, Tião, o pessoal chegou para a gente e falou, Mink pirou. Se o sólido, que é limpo, já é difícil, imagina o óleo, que é viscoso, que está sujo, que é mais difícil. Isso não vai dar certo de jeito nenhum. Falaram que era uma loucura, que eu estava no mundo da lua. Hoje o PROVE é um sucesso. O Caetano está aqui com a gente? Não. Não está. O PROVE, o ano passado, tem 20 e poucas cooperativas no PROVE, foram retirados só do Grande Rio 6 milhões e meio de litros de óleo. 6 milhões e meio. E apenas com um pequeno beneficiamento, um filtrão, parece um filtro de café grandão, só para tirar o resto de pastel e de peixe, a gente está conseguindo praticamente R$1 de uma fábrica de sabão, de uma fábrica de biodiesel. Então o óleo está virando latinha. É muito bom. É bom que o plástico vire latinha, que o papel vire latinha, que tudo isso dê mais recursos para as cooperativas de catadores e catadoras. Então, nós, da Secretaria do Ambiente do INEA, né, com nossas equipes, está aqui também o Jorge, o Caetano, né, todas as nossas equipes, com o Johnny, né, o Pangeia e todos os nossos companheiros, nós temos a seguinte ideia. Nós da Secretaria não somos os protagonistas, nós somos apoiantes. Os protagonistas são as organizações sociais dos catadores e catadoras de material reciclado. Nós temos isso claro. Vocês são os protagonistas. Nós somos quem tem a obrigação, por sermos do poder público, de criar políticas públicas para apoiar e viabilizar o vosso movimento e a vossa demanda. Nós não vamos dizer como vocês vão se organizar, quais são as prioridades. Isso vocês que têm que elaborar. Uma vez definido isso, nós temos que nos organizar para apoiar vocês e tornar isso verdadeiro. Por exemplo, em Caxias, a gente está agora com o Alexandre Cardoso, com os vereadores.